Bom dia, doutor Samuel nos ouve, doutor Yuri, Tudo bem. doutor Gutenberg também. Tudo bem. Ok, então vamos reiniciar. Aliás, vamos começar a nossa sessão, porque, pelo visto, nem o início deu para... Eu vi só o senhor falando, mas não sabia o que era. Tá certo. Vamos começar então nossa sessão. Aqui na pauta, no 77ª sessão ordinária, do dia 23/10/2023, às 9 horas. Estou substituindo o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, em razão do seu impedimento, dos dois processos que iremos julgar inicialmente. Eis que patrocinado pelo seu filho, Dr. Saulo Gonçalves Santos, que está inscrito para a sustentação oral, juntamente com José Gutenberg Souza Rodrigues Júnior, Tiago Cindier Pereira do Nascimento. A origem é Juazeiro do Norte, habeas corpus criminal, número 0600-165-21-2023 e 0600-164-36-2023. Processos serão julgados em conjunto, já anunciado aqui pela a eminente relatora, que é a doutora Camille Moreira Castro. Impetrante, Saulo Gonçalves Santos. Paciente, Pedro Augusto Jeromel Bezerra de Menezes, no primeiro processo, e no segundo, tendo como pacientes Elisa Jeromel Bezerra de Menezes, Petra Jeromel Bezerra de Menezes, Mourão, Isabela Jeromel Bezerra de Menezes. Impetrado Ministério Público em ambos os feitos. Assunto habeas corpus criminal com pedido de liminar. Indago de logo os nobres procuradores. Se dispensa a leitura do relatório. Senhor presidente, a palavra está comigo? Eu vou fazer aqui um rápido já diante dessa questão técnica. Antes da sustentação oral, é bom que já antecipo o relatório que seria do mérito. Então, são um habeas corpus com de liminar. Impetrado aqui no caso, eu vou julgar um e será replicado para os demais, esclarecendo aos advogados que é um voto só, porque muda apenas os pacientes, mas o mérito é igual ao impetrante também. Então, nesse caso aqui, em favor de Pedro Augusto Jeromel Bezerra de Menezes, contrato praticado pelo promotor de justiça oficiante no inquérito policial 0267, referente ao processo 0600-228, que descumpriu o prazo fixado por este TRE para a conclusão das investigações e manteve-se inerte quanto ao oferecimento de denúncia ou promoção de arquivamento. No presente caso, o impetrante alegou que nos autos do HC 0614-46, essa corte assinalou um prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito policial citado, em que o paciente é investigado com oferecimento da denúncia ou promoção de arquivamento. Aduziu que tal prazo não foi cumprido pela promotoria eleitoral, o que causa constrangimento ilegal ao paciente e todos os demais pacientes do processo a seguir, decorrente do excesso de prazo na investigação. É bom que o doutor Demetrio não participou do julgamento dos HCs, fica um pouco mais esclarecido. Então, rememorando os fatos, observa-se que pedido idêntico ao dos presentes autos já foi apresentado a essas justiças especializadas, no caso do HC 060-000757, 2023, no qual o senhor Pedro Augusto Jeromel Bezerra de Menezes apontou um excesso de prazo nas investigações e ausência de justa causa para o seu prosseguimento. E naquela oportunidade, o juiz eleitoral refutou os argumentos do impetrante, pois entendeu constar elementos probatórios mínimos para a continuidade da persecução penal. Porém, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos ilícitos do artigo 286 do Código Penal, artigo 346 acumulado com 377 do Código Eleitoral. Mantém a investigação apenas quanto aos supostos crimes do artigo 301 do Código Eleitoral, 322 do Código Penal e artigo 1º da Lei 9613/98. Ocorreu, portanto, nesse HC um recurso a esta Corte. Após detida a aferição dos fatos, destacou-se a necessidade de se fixar um prazo para a conclusão das investigações. E a seguir eu transcrevo aí a decisão dessa Corte por unanimidade, na qual foi fixado o prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito policial 0267, referente ao processo virtual 0600-228, ocorrendo oferecimento de denúncia ou promoção de arquivamento, cabendo, se for o caso ainda, ao promotor eleitoral oficiante fazer a descrição precisa e detalhada das diligências que julgar necessárias, faltantes, portanto, e em seguida a autoridade policial para que conclua essas diligências.
como visto, a partir do julgamento acima transcrito, o qual transitou em julgado, portanto, aquele HC em 3/8/2023 foi fixado por esta Corte um prazo. Também alegando o descumprimento do acordo desta Corte, o paciente ingressou com uma reclamação, a 0600-162, dígito 66, em cujo bojo foi deferida parcialmente uma medida liminar, requerida para suspender a tramitação do inquérito até o julgamento do mérito da reclamação. A decisão liminar salientou dúvida quanto ao início da contagem do prazo fixado por este tribunal. Então, portanto, quando entraram com a reclamação, foi parcialmente concedidos os pedidos apenas para suspender essa tramitação e que essa Corte analisasse a contagem de prazo. Em seguida foi que entraram com esse HC agora, mas a tramitação do HC acabou que ocorreu primeiro. Nesse HC eu não deferi nem deferi a liminar, deixei para apreciar após todo o saneamento do processo, com notificação das partes, juntada de documentos, informação da autoridade impetrada. Então, nesse caso aqui, eu trago não análise da liminar, já trago diretamente o mérito e deixo de apreciar a liminar porque o objeto dela já está suspenso lá na reclamação. Então, é isso que eu destaco, presidente, para este processo nesse momento, portanto, já antecipando o relatório do mérito e deixando as partes aí objetivamente para a parte que lhes importa. É o voto, ou é o relatório. Muito obrigado, doutor Camilo. Muito oportuno, portanto, até porque nós temos dois integrantes na composição, o doutor Demétrio e o doutor Emanuel, que de certo não conhecem ainda as origens desses feitos. Indago quem irá representar o impetrante, o doutor Gutenberg, pelo menos eu vi aqui inscrito, e também o vejo aqui na sala virtual. É isso? Isso, Excelência. Oi, doutor Gutenberg. Vossa Excelência tem o prazo regimental para sustentação oral. Muito obrigado, Excelência. Inicialmente gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente, eminente desembargador Francisco Gladson Pontes. Cumprimento também a excelentíssima relatora, eminente juíza Camille Moreira Castro. Na pessoa da excelentíssima relatora, cumprimento os demais magistrados. Excelentíssimo Procurador Regional Eleitoral, professor, doutor Samuel Miranda Arruda, a quem também endereço meus cumprimentos. Pois bem, infelizmente, a justiça humana está feita de tal maneira que não somente se faz sofrer os homens porque são culpados, senão também para saber se são culpados ou inocentes. Santo Agostinho escreveu a este respeito uma de suas páginas imortais. A tortura, nas formas mais cruéis, foi de fato abolida, pelo menos no papel. Mas o próprio processo é, em si, ainda uma tortura. Excelências, estas não são minhas palavras, quem dera fosse, quem dera eu tivesse essa capacidade. Estas palavras são de Francesco Carnelucci, retiradas do clássico As Misérias do Processo Penal. É justamente este o ponto deste remédio heróico. Rememoramos aqui que, de fato, já se trata de um caso conhecido por vossas excelências. Deixamos claro, não obstante, que o inquérito policial ora impugnado já completou 5 anos, trazendo inúmeros prejuízos para a vida do paciente, que figura como um investigado por extenso período, desde 3 de outubro de 2018, ofendendo inequivocadamente o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da razoável duração do processo. Rememoramos também que o Ministério Público Eleitoral, inicialmente, opinou pelo arquivamento do mencionado inquérito ante a ausência de indícios mínimos para deflagração de processo-crime. Não obstante, em sede de decisão interlocutória, o douto juiz da Terceira Zona Eleitoral de Fortaleza indeferiu esse pedido de arquivamento, remetendo os autos para que a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público designasse outro representante do Ministério Público para apresentar denúncia ou insistir no pedido de arquivamento. E aqui tem um novo ponto, realmente, que foi o novo promotor, assumindo o caso, requereu outras diligências. Contudo, o relatório da autoridade policial nada encontrou e o titular da ação penal continuou sem oferecer denúncia ou arquivar o inquérito. Nessa perspectiva, rememoramos ainda que em 9 de setembro de 2022, o douto membro do Ministério Público Eleitoral apresentou mais um requerimento de prorrogação do prazo de 120 dias, com a remessa dos autos à autoridade policial para continuidade das investigações, de modo que este deveria realizar as diligências apontadas, que seriam ouvir as pessoas citadas, fazer as devidas vinculações dos investigados com o objeto das investigações,
com vista à elaboração do competente relatório final, com ou sem indiciamento. Em 31 de janeiro, foi apresentado um novo requerimento de prorrogação de prazo, vez que, mais uma vez, não foram realizadas as oitivas no lapso temporal mencionado. Tanto que o fundamento do novo pedido de prorrogação de prazo foi o mesmo do anterior. Nesse sentido, Excelências, diante desse excesso de prazo e da manifesta ausência de indícios mínimos, que já foram inclusive reconhecidos anteriormente, foi impetrado inicialmente o habeas corpus perante o juízo da terceira zona eleitoral de Fortaleza, requerendo em suma o trancamento do inquérito. Como bem rememorado pela nobre relatora, o douto juiz da terceira zona eleitoral concedeu parcialmente o habeas corpus, apenas no que se refere ao reconhecimento da prescrição, quanto a algumas das condutas inicialmente apontadas. Recorremos, enfim, a este egrégio Tribunal Regional Eleitoral, apontando, em síntese, a inexistência de justa causa e o excesso de prazo da investigação, sobretudo diante da não apresentação de denúncia ou cumprimento de diligências por parte do novo representante do Ministério Público, da Polícia Federal, a despeito de quase 5 anos de atividade investigativa sem obtenção de linha investigativa coerente, o que caracteriza, claro, o constrangimento ilegal e justificava, à época, já o trancamento do presente inquérito. Excelências, em 18 de julho de 2023, esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos autos do habeas corpus já mencionado pela excelentíssima relatora, proferiu respeitável e ponderado acórdão, em que deu parcial provimento ao recurso interposto e concedeu parcialmente a ordem, fixando o prazo conclusivo e fatal de 30 dias para a conclusão do inquérito policial, com o oferecimento da denúncia ou promoção de arquivamento. A despeito desse fato, Excelências, em 4 de setembro de 2023, em virtude do prazo de 30 dias fixado por esta Egrégia Corte para a conclusão do inquérito, a autoridade policial apresenta esse relatório final complementar, o qual, porém, não faz qualquer menção às oitivas determinadas anteriormente e tidas por imprescindíveis pelo Ministério Público para a formação da sua opinião de elite. Por sua vez, a despeito do claro teor do respeitável acórdão proferido por esta Egrégia Corte, bem como do trânsito em julgado em 3 de agosto de 2023, somente em 6 de setembro de 2023, ou seja, já após o decurso do prazo estabelecido no referido acórdão, o douto Ministério Público Eleitoral se ateve a informar ao douto juiz da terceira zona eleitoral de Fortaleza que as diligências requeridas nos autos do mencionado inquérito já haviam sido cumpridas e o procedimento já havia sido relatado nos autos do processo correlato, sem, contudo, mais uma vez, realizar o oferecimento da denúncia ou promoção de arquivamento. É nesse contexto, Excelência, que se apresenta, de fato, o presente habeas corpus. Aqui gostaríamos de esclarecer um ponto. Com a devida vênia, apesar de o douto órgão ministerial aduzir que a defesa foi, em grande medida, responsável pela protelação da investigação no tempo, não houve nenhuma ilegalidade no caso concreto, nem indevida limitação à atuação da Polícia Federal ou do Parquê Eleitoral. Inclusive, queremos deixar claro aqui que as diligências que não foram cumpridas não possuem relação alguma com a atuação da defesa. Frisa-se, Excelência, que no respeitável e ponderado voto condutor do acórdão mencionado, proferido por esta ínclita relatora, registrou-se expressamente que, abro aspas, a duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade. E ainda que, embora referido prazo seja impróprio, com consequências processuais imediatas e inobservado, isso não equivale a que a investigação se prolongue por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque, de toda forma, consta da folha corrida do investigado, produzindo consequências morais negativas, fecho aspas. A propósito, trazemos também aqui a esse remédio heróico lições deixadas pelo excelentíssimo ministro Rogério Schietti, quando do julgamento do RHC 106.041 Tocantins, que acerca do inquérito policial e a consequência de sua excessiva duração, ponderou que, se alguém é formalmente indiciado, como no caso dos autos, passa a ter o seu nome incluído nos registros criminais, o que, entre outras consequências, como a afetação de sua imagem e honra perante a coletividade, permite, até que desapareça tal registro,
ter sua situação agravada em futuros processos em que, por exemplo, pode ser decretada medida constritiva a seu patrimônio ou a sua liberdade, por já estar sendo investigado em outro inquérito. Relembremos aqui, Excelência, que todo este procedimento, como já dito no começo, já é em si uma pena. Excelências, continuando, em 4 de setembro de 2023, em virtude do prazo de 30 dias fixado por esta Régia Corte para a conclusão do mencionado inquérito, a autoridade policial apresenta o relatório final complementar, o qual não fez qualquer menção às oitivas determinadas anteriormente pelo Ministério Público. Excelências, conforme entendimento do próprio Ministério Público Eleitoral, a realização de tais oitivas eram realmente imprescindíveis para que este mesmo Ministério Público pudesse oferecer denúncia ou promover o arquivamento do inquérito. Contudo, apesar das reiteradas e sucessivas prorrogações do prazo de tramitação do feito, com a finalidade específica de realização dessas diligências, estamos aqui a falar de mais de um ano, bem como a despeito do prazo de 30 dias fixado por esta egrégia corte, ou seja, ainda um prazo suplementar, até a presente data, essas oitivas não foram realizadas pela autoridade policial, como se percebe do teor do relatório final complementar. Trata-se, Excelências, de uma situação catch-22, fazendo aqui referência ao romance satírico histórico norte-americano, tratando-se de uma situação sem saída, uma verdadeira armadilha. No livro mencionado, catch-22 é uma lei militar que utiliza uma lógica autocontraditória circular. É o presente caso e eu já explico. Isso porque, se a realização de tais oitivas eram de fato imprescindíveis para que o Ministério Público formasse corretamente sua opinião delicti, não pode este, sem a realização dessas, oferecer denúncia. E aqui questiono, se não eram imprescindíveis, por que não foram oferecido a denúncia antes? De nossa parte, defendemos que não há outra atitude a não ser insistir novamente no pedido de arquivamento do inquérito policial, uma vez que já se encerrara o prazo fatal de 30 dias. Portanto, Excelência, resta visível que o excesso de prazo não se deveu à culpa do hora paciente, mas decorreu, em verdade, pelo menos em grande medida, da falta de indícios de autoria e materialidade delitivas e data máxima venha pela desídia da autoridade policial. Nessa linha, em casos como o presente, mesmo com a consagração pela Constituição Federal do sistema acusatório, com a rígida separação das funções de investigar, acusar e julgar, da qual decorre a titularidade do Ministério Público para propor a ação penal pública e requerer este arquivamento do inquérito policial, incumbe ao Poder Judiciário, mesmo durante a fase pré-processual, como fora feito, inclusive, inicialmente neste caso, ao não acolher o pedido de arquivamento inicial, desempenhar a atividade de supervisão judicial dos atos praticados, exercendo aqui o controle de legalidade da persecução penal, inclusive fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado acusador, quando o parquet insiste em manter procedimento investigatório, mesmo ausentes indícios de autoria e materialidade das infrações penais imputadas. Estou falando aqui do inquérito 4429, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Ademais, não se nega que a ponderada fixação do prazo de 30 dias para a conclusão do procedimento investigatório, com o oferecimento de denúncia ou promoção de arquivamento, já traduziu, de fato, uma primeira providência inserida na competência desta egrégia corte de desempenhar este controle de legalidade dos atos até aqui praticado pela autoridade policial e pelo douto membro do parquet eleitoral, ante a situação de constrangimento ilegal em que estava e continua sendo submetido ao paciente. Excelência, já caminhando para o fim, gostaria de relembrar que há mais de um século, Rui Barbosa, em oração aos moços, já nos advertia que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Ante todo o exposto, requer-se o presente habeas corpus seja conhecido e recebido como tal, em toda a sua extensão, sendo ao fim acolhido finalmente o pedido de trancamento do inquérito policial em questão, por evidente constrangimento ilegal ante o excesso de prazo injustificado, sem prejuízo, no obstante, da aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal, deixando claro que, surgindo novos fatos a serem investigados, possa ser aberta essa investigação. Excelência, agradeço a atenção e finalizo a sustentação.
Obrigado, doutor Gutenberg. Presidente, eu não tenho inscrito para sustentação, nem vou pleitear fazer. Eu queria só fazer um esclarecimento de fato quanto a uma circunstância fática que foi narrada pela eminente relatora. Eu queria informar a Corte que o inquérito está encerrado. Ele foi encerrado rigorosamente dentro do prazo, antes ainda de cumprir os 30 dias. A determinação da Corte foi para que o inquérito se encerrasse em 30 dias e ele foi encerrado e assim está. A denúncia não foi ofertada, estava dentro do prazo, porque a Sua Excelência Relatora deu uma liminar suspendendo a tramitação, e por respeito ao Ministério Público acatou, de primeiro grau. E eu gostaria de relembrar ao final que o trancamento do inquérito não impede a realização da denúncia, razão pela qual a decisão acaba por ser inócua. Era só esse esclarecimento. Muito obrigado, doutor Samuel. Devolvo a palavra à eminente relatora. Senhor presidente, como antecipei, já trouxe um pouco do relatório na parte que importa, e dando continuidade, digo, como visto a partir do julgamento anterior dessa corte, que transitou em julgado em 3 de agosto, caberia o fim das investigações do inquérito em evidência, com manifestação do Ministério Público Eleitoral, seja para oferecimento de denúncia ou requerimento de arquivamento no prazo de 30 dias. Também alegou, portanto, ali naquele momento, a existência da reclamação, a qual também já esclareci, que tem o mesmo objeto do presente HC. Já narrei acerca de que deixo de apreciar o pedido liminar, trazendo o mérito logo a julgamento, garantindo celeridade processual, em decorrência de existência de liminar que esvazia ou supera o objeto da presente ação. Com efeito, a análise da duração das investigações deve ser pautada no princípio da razoabilidade. Assim, a despeito do prazo fixado para a conclusão do inquérito ser impróprio, não há como não reconhecer seu prolongamento há mais de 5 anos, desde que foi instaurado em 3 de outubro de 2018, sem que tenham sido encontrados elementos robustos o suficiente para embasar o oferecimento de denúncia por parte do MPE, haja vista que até o momento não houve manifestação de sua parte. Aliás, foi ante a existência de denúncias concretas, de notícias, concretas, de que o caso estava prestes a ser solucionado, foi que se concedeu 30 dias por esta corte, e não mais, o que fortalece a argumentação de que já deveria ter ocorrido uma manifestação final do Ministério Público, seja denunciando, seja o pedido de arquivamento. Nesse sentido, é a jurisprudência que cita a seguir, do STJ. Ressalto que, de acordo com os julgamentos recentes daquele tribunal, o transcurso de 5 anos é o marco limite para considerar excessivo o tempo decorrido na investigação. No caso, a última tramitação do inquérito foi em 14 de setembro de 2023, para manifestação sobre o pedido de habilitação e relatório final complementar. No entanto, emerge circunstâncias fáticas e jurídicas de que não há qualquer perspectiva de data para que o Ministério Público apresente peça delatória. Por outro lado, não há informações de que o paciente esteja respondendo a alguma outra ação penal, de sorte a denotar reiteração de práticas delitivas. De igual forma, não se tem notícia de qualquer evento praticado pelo senhor Pedro Augusto Jeromel Bezerra de Menezes que venha caracterizar tumulto processual, além de que os fatos investigados remontam aos idos de 2018 e já tendo sido oferecido relatório final complementar por parte da autoridade policial, ainda não foi oferecida a denúncia ou pedido de arquivamento. Salientes que houve dupla contagem de prazo fixado por esta Corte, por ocasião do julgamento dos HCs 060-00757 e 060-001446, e na sequência realizada a comunicação pelo TRE à Polícia Federal, cuja ciência foi registrada no sistema em 31 de julho de 2023. Paralela a isso, o juiz eleitoral também determinou, em 17 de agosto, nova intimação à autoridade policial para ciência e cumprimento da mesma decisão colegiada deste tribunal. Não obstante a disparidade de intimações, o fato é que se trata de inquérito único para o qual foram direcionadas as mesmas determinações, ou seja, as citações e notificações acerca do prazo de 30 dias. Assim, a ciência da decisão dessa Corte já estava consumada desde a primeira comunicação, já que se tratava do mesmo acórdão e autos atingidos, no caso do inquérito. Em hipótese similar ao presentes autos, em que houve vários incidentes decorrentes do percurso das investigações, o STJ e o STF já se manifestaram pelo trancamento de inquérito quando ocorre o prolongamento por prazo irrazoável. Dessa forma,
Verifica-se que o prazo fixado por esta Corte para a conclusão do inquérito e manifestação do Ministério Público, seja para oferecer denúncia, seja para pedido de arquivamento, não foi, de fato, observado pela Promotoria Eleitoral. Diante do exposto e em discordância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conceda a ordem requerida para trancar o inquérito policial 0267, sem prejuízo, claro, da aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal. É como voto, senhor presidente, e fico aqui para demais esclarecimentos. Muito obrigado, doutora Camille. Olhe os votos na sequência. Como vota o doutor Roberto Soares Bucão Coutinho? Peço vista, presidente. Vista concedida. Encerrada a minha participação nos processos que me competia, aguardemos o retorno do nosso presidente, Ramon Nonato Silva Santos, para reinício da sessão. Obrigado, vereador Emanuel, pela sua presença.
bom dia a todos. Bom dia, doutor Samuel, doutor Yuri. Senhor presidente. Bom dia a todos. Vamos continuar aqui na nossa sessão. Bom dia, doutor desembargador Albuquerque, muito obrigado pela presença. Vamos retomar o nosso julgamento aqui, a nossa sessão. O de número 3, a prestação de contas eleitoral. Prestação de conta eleitoral, número... Pedro, anuncia essa prestação de contas aqui, que eu deixei os meus óculos lá embaixo. Anuncia, por favor, prestação de contas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, excelências. É o terceiro processo da pauta, prestação de contas eleitoral, número 060-2145, dígito 37.2022, 6060000. Sustentação oral, está inscrito para sustentação oral o doutor Yuri Rufino Queiroz, pelo requerente. É origem de Fortaleza, o relator, doutor juiz Roberto Soares Bucão Coutinho, requerente Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, órgão de direção estadual, advogada Sênia Parente Breckenfeld Belmino, responsável José Elcio Batista, Osíris Andrade Pontes, advogada Sênia Parente Breckenfeld Belmino, responsável Estácio Ribeiro Gereissati, Francisco Assis Machado Neto, advogado Francisco Maia Pinto Filho, responsáveis Camila Castro de Oliveira, Luiz Alberto Vidal Pontes, Francisco Feitosa de Albuquerque Lima, Antônio Neide Souza, e a advogada Clara Raquel Feitosa Petrola. Assunto: prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, Diretório Estadual, referente às eleições de 2022. É isso, senhor presidente. Em pedido de sustentação oral, eu indago ao nobre advogado se ele dispensa a leitura do relatório. Dispensado, doutor. Então, doutor Bucão, vamos logo começar, né? Pode sim, presidente. Pode iniciar o procedimento da sustentação. Doutor, Vossa Excelência dispõe do seu tempo regimental para fazer a sua sustentação. Desembargador Raimundo, eu gostaria de retribuir o bom dia. Faço no nome, na pessoa de Vossa Excelência, de todos da Corte. Professor Samuel, também meu muito bom dia. Como já anunciado, como já escrito aí no anúncio do processo, trata-se de prestação de contas do ano de 2022, do Partido da Social Democracia, PSDB, aqui do Ceará, e eu vou pedir vênia para ser bastante objetivo. Há um parecer conclusivo nos autos, parecer técnico conclusivo nos autos, sugerindo a desaprovação das contas, dentre os diversos itens. Acredito que há uma impropriedade ali no parecer quanto à sua conclusão e à fundamentação. Citando nele, vou aqui fazer a remessa ao documento ID 19513184, nos itens, e aí a fundamentação da desapropriação. Item 1.1.1, descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral. Item 1.2.4 do parecer técnico, movimentação de R$ 3,20 na conta declarada sem movimentação. Item 3.1, que seria a transferência de recursos do fundo partidário a candidaturas femininas e ou negras após a data final da entrega de prestação de contas parcial. E o item 5 daquele parecer, doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega das prestações de conta parcial, mas não informada à época.
a síntese da conclusão do parecer técnico. A Procuradoria Regional Eleitoral aduz também a desaprovação das contas, só que por 2 itens apenas, no caso, o item 1.1.1, e aqui acredito, professor Samuel, haja um erro material na digitação, porque é o item 1.1.1, não 2.1, e no item 3.1, que se refere a essa transferência de recursos do fundo partidário de forma extemporânea às candidaturas femininas e negras. O parecer do ministro se apoia nesses 2 itens para sugerir a desaprovação das contas. Tenho que há, de certa forma, um equívoco no parecer, uma vez que ele próprio sugere, em relação ao primeiro item, 1.1.1, qual seja o descumprimento quanto à entrega dos relatórios, a aprovação com ressalva, uma vez que, segundo o próprio parecer, não há o comprometimento da regularidade das contas. E essa é uma situação que esse tribunal já tem posicionamento, inclusive do nobre juiz eleitoral, doutor Bucão, em julgado que eu trago aos memoriais, mas peço permissão para ler apenas um trecho, atraso na entrega dos relatórios financeiros, gasto eleitoral não registrados. Presença de falhas que não maculam a regularidade, a confiabilidade, a lisura das contas. Esse é um julgado de relatoria do desembargador Bucão agora, de 20/7/2023. E como é de praxe, assim como também dos demais julgadores deste tribunal, a coerência, acredito que se mantenha esse mesmo entendimento, uma vez que, de fato, o próprio parecer conclusivo é nesse sentido. Acredito que tenha havido até um erro material quando do opinativo da PRE, porque se refere a item diferente. O mesmo digo em relação ao item 1.2.4, que se refere à declaração de não movimentação da conta bancária. E, de fato, não houve movimentação de conta bancária pelos titulares da mesmas. O que houve foi a incidência de uma tarifa bancária de R$ 3,20. Esse item também é destacado como falha de índole formal, que não prejudica a regularidade das contas, tanto é que a PRS sequer aduziu tal item como falha. Digo ainda também em relação ao item 5, doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega, também destacado no parecer conclusivo como irregularidade formal que não prejudica a regularidade das contas. O opinativo do Ministério Público sequer aduziu também ele como causa para a reprovação das contas. Tenho, portanto, e a questão central aqui não seria, vamos dizer, o conjunto de situações em teses de irregularidades formais, mas centra-se apenas no item 3.1, que seria a transferência de recursos de fundo partidário a candidaturas femininas ou negras fora da data de entrega da prestação parcial. O fato é, o objetivo da norma foi alcançado, as transferências foram de fato realizadas, as candidatas femininas e negras tiveram à sua disposição o recurso partidário para efetuarem os seus atos, e aí isso foi, de fato, comprovado no processo. O que nós temos é, de fato, e aí também uma implicação de ordem formal que não prejudica de forma alguma as contas, a lisura do que aqui, nem muito menos a política pública que se quer fomentar. E trago também, peço coerência desse julgado, ao posicionamento também do relator, agora, salvo engano, do PCA 2022 do Partido Progressistas, agora julgado há menos de 2 meses, que naquele caso desaprovou-se as contas por outros motivos, mas não por esse, que é o da transferência extemporânea de recursos, que foi no julgado de 21/7/2023, 60.2293, de relatoria do doutor Bucão. Mesmo que essas transferências tenham havido de forma extemporânea, elas foram de fato efetivadas, não havendo qualquer prejuízo à atividade das candidatas ou à transparência e lisura da prestação de contas.
Desta forma, tenho eu que a desaprovação de contas é uma medida não adequada ao caso, uma vez que as falhas apresentadas em propriedade são de índole formal, não prejudicando de forma alguma a política, se é que tem ali um conjunto de impropriedades. Acredito eu que nem exista. Por quê? Porque dos 4 itens mencionados no parecer técnico conclusivo, 3 deles o próprio parecer diz que não representam prejuízo à regularidade das contas. Temos aí apenas o item 3.1, que se refere à transferência de recursos e, conforme posicionamento deste tribunal, uma vez que os recursos foram repassados e há, ainda que extemporaneamente, a efetividade da transferência, não há prejuízo à regularidade das contas, bem como da atividade que ali se propõe a fomentar. Dessa forma, desembargador, eu agradeço a atenção de vocês, desembargador Bucão, desejo a todos aí uma excelente semana e rogo pela regularidade das contas, se não integral, com ressalvas. Pois não, doutor Yuri, muito obrigado. Doutor Obrigado, presidente. Parabenizo aí, doutor Yuri, sustentação. E esse microfone não está primeiro, eu vou tentar continuar com ele aqui. Mas peço até licença aí tanto para os eminentes pares como para o doutor Yuri, porque se trata de prestação de conta, tem 4 irregularidades e penso que não é necessário adentrar no teor do voto. O voto já estava disponível bem anteriormente, e a sustentação não teve o poder de modificar o voto. Eu vou partir aqui pela emenda no item 2, onde eu destaco aqui as 4 irregularidades, como bem já realçadas pelo doutor Yuri, que o primeiro é o descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral. A segunda é a não apresentação dos extratos da conta bancária destinada à movimentação de outros recursos. A terceira, a transferência de recursos do fundo partidário às candidaturas femininas ou negras, após a data final para a entrega da prestação de contas parcial. O quarto são gastos realizados em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época. Diga que, com relação à primeira falha, constatou-se reiterado atraso no envio dos relatórios financeiros referente à totalidade dos recursos doados para a campanha a título de fundo partidário, no montante de R$ 45 mil. De acordo com o disposto no artigo 47, inciso 1, parágrafo 7º da Resolução 23607 de 2019, a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros no prazo legal deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. Na espécie, das 5 doações recebidas, em todas ocorreu atraso no envio dos respectivos relatórios financeiros, se revelando grave que aconteceu com relação a 4 doações, resultando o somatório delas no montante de R$ 42 mil, valor este que importava em quase 100% do total de doações percebidas a título do fundo partidário. Destaque-se que, com relação a 2 doações, a demora se deu por mais de 40 dias, o que inegavelmente interfere no controle e na fiscalização do balanço contábil. A reiterada conduta de atraso no envio dos relatórios financeiros, além de formalmente violar o que disciplina o artigo 47, inciso 1 e 2 da resolução já mencionada, compromete a transparência, a fiscalização e, por via de consequência, a confiabilidade das contas em apreço, atraindo-lhes a desaprovação. Aqui só para destacar que, a despeito de coerência, realmente existem votos de minha relatoria, onde trago aqui que não seria motivo para desaprovação, mas destacando bem que na oportunidade, quantidades e valores. Naqueles casos não foi aqui como está aqui quase 100% e nem com atraso de 40 dias. Quanto à segunda falha apontada, referente à não apresentação de extratos bancários, que por terem os extratos eletrônicos suprido a lacuna, quer pela insignificância do valor omitido em face do total de recursos movimentados, o vice apontado não teria de per si a aptidão de macular a regularidade e a confiabilidade das presentes contas, ensejando apenas a posição de ressalvas. No tocante à terceira irregularidade, apontada pelo setor técnico, como apta a atrair a desaprovação das contas, com devolução dos valores ao Tesouro Nacional, de fato, os recursos correspondentes aos percentuais destinados às candidaturas femininas e de pessoas negras devem ser distribuídos pelos partidos, até a data final para a entrega da prestação de contas parcial, nos termos do artigo 19, parágrafo 10º, da Resolução 23607. No presente caso, o PSDB realizou com atraso 23 doações, estimáveis em dinheiro, no valor de R$ 600, cada para as candidaturas e os candidatos destinatários das cotas, totalizando um montante de R$ 13.800, o que representa, em termos percentuais, 30,6%. Consta na tabela inserida no parecer conclusivo da CCEP, no item 3.1,
que 20 dessas doações foram realizadas no dia 29 de setembro de 2022, duas no dia 26 de setembro e uma em 26 de outubro de 2022. Observe-se, contudo, que apesar de relevantes os valores atrasados da aparente impressão de terem sido efetivados os repasses somente às vésperas do pleito e, em único caso, em momento seguinte, as doações estimáveis apontadas se referiram à compra de serviço de gravação de propaganda das candidatas e candidatos do partido, o que consta estampado na nota fiscal 398, está na ID 1949-356, que foi emitida em 29 de setembro de 2022, que englobou tais serviços no valor de R$15 mil. Até mesmo com relação às doações que aparentemente teriam sido repassadas no dia 26 de setembro e 26 de outubro, e digo as IDs aqui, 1949-339, 1949-335, 1949-342, levou-se tais datas em consideração porque nelas emitidos os recibos eleitorais. Todavia, diziam respeito à mesma nota 398, gerada em 29 de setembro. Nesse contexto, não restou comprometido na espécie a eficácia da política pública de fomento à igualdade de gênero e raça na política, pois apesar da aludida nota fiscal ter sido gerada apenas em 29 de setembro, fácil assim inferir que os serviços foram prestados anteriormente, já que relacionados à produção e à gravação de propagandas de programa de televisão, a ser divulgados na campanha. E quanto à quarta irregularidade, restou demonstrada a realização do gasto no valor de R$ 3.818,20, que em termos percentuais representa 5,79% do montante total dispendido na campanha, consistindo em inconsistência da falha, que não comprometeu a regularidade das contas, atraindo a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em face do percentual diminuto em relação ao total de recursos utilizados. Impõe-se, no entanto, a desaprovação das contas em razão da gravidade da primeira irregularidade. Maculada a transparência, a fiscalização e a confiabilidade do balanço contábil, a desaprovação das contas é a medida cabível. Então, nesse sentido, só destacando que o único item aqui, então, que seria, a meu ver, suscetível de desaprovação, é o atraso no relatório financeiro, e é um tema que já tem uma certa controvérsia aqui no Pleno, né? Então, eu, por ter tanto o Pleno com nova composição, e eu sempre venho trazendo essa tese de que esse atraso no relatório parcial, ele é importante, porque eu acho que a prestação de contas tem que se dar em etapas para que possa se fiscalizar efetivamente, e não adianta se fazer só apenas no relatório final, no momento final. Então, trago ainda aqui nesse sentido, para que possa ser submetido a essa nova composição também do Pleno, né? Então, contas desaprovadas sem imposição de devolução de valores ao erário, e privilégio o princípio da vedação do enriquecimento ilícito, pois comprovado o efetivo repasse dos valores devidos, ainda que com atraso. Nesse sentido, voto, senhor presidente e eminentes pares. Pois não, doutor Bucão. Doutor Bucão vota, então, pela desaprovação das contas do partido PSDB, diretório estadual, referente às eleições do ano de 2022. Eu vou passar a colher os votos. Em seguida, eu passo a colher o voto do doutor Gleidson, juiz federal. Como vota? Obrigado, senhor presidente. Eu já havia lido o voto do doutor Bucão e acompanho na íntegra. Pois não, doutor Gleidson, eu passo a colher o voto do doutor Érico. Bom dia, senhor presidente, eminentes pares, doutor Yuri, que fez sustentação, e ao doutor Samuel, que também nos acompanha virtualmente. Gostaria de dar boas-vindas ao doutor Demétrio, que vai passar um período aí em substituição. A gente vai trocar conhecimento, certamente, vou aprender muito com Vossa Excelência. Senhor presidente, sobre o processo em si, realmente é um ponto que merece destaque, essa questão do atraso no relatório parcial. Como bem destacado pelo doutor Bucão, tem uma certa divergência aqui dentro da própria corte. Eu, por último, julguei o processo do próprio PSDB também, de um outro período, onde nós tratamos dessa questão, mas assim, havia uma completude nas irregularidades, então trazia uma gravidade para o assunto, não obstante não houvesse a necessidade de devolução de valores ao erário. Ainda assim, senhor presidente, eu me acosto ao que foi trazido pelo eminente relator, no sentido de que a ausência do relatório parcial ele pode trazer máculas, sim, e a depender da gravidade, como foi bem analisado por ele, eu confio nas ponderações que foram trazidas e que eu acompanhei bem o voto, e neste caso em específico eu acompanho na íntegra. Pois não, doutor Érico. Agora eu passo a colher o voto do doutor Demétrio. Seja bem-vindo, doutor Demétrio. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Embargador, presidente, eu acompanho integralmente o relator. Pois não, doutor Demétrio, muito obrigado.
Agora eu passo a colher o voto do desembargador Gleidson. Bom dia, presidente. Meus cumprimentos, doutor Yuri, pela sustentação. Bom dia, corte. Eu já havia votado nesse processo, examinei tranquilamente os autos e percebo que o voto do eminente relator contempla todas as nuances, inclusive essa divergência apontada não só pelo advogado da tribuna, mas também pelo doutor Érico, e o próprio relator fez referência a essa divergência. Eu acompanho integralmente, ratificando o voto provisório. Pois não, desembargador Gleidson, muito obrigado. Doutora Camille. Acompanho o relator, apenas destacando quanto ao apontado acerca dos entendimentos dessa corte, de que a desaprovação aqui ela pode ser analisada desse relatório no contexto de todas as irregularidades apresentadas, né, o que para mim manteria assim a desaprovação, independente do destaque quanto ao atraso dos relatórios. Então, mantenho aqui também meu entendimento de uma análise, digamos assim, caso a caso, mas sem ofender ou entrar em disparidade com a jurisprudência dessa casa. Então, pela desaprovação, acompanhando integralmente o relator. Pois não, doutora Camille, muito obrigado. Então, vamos colher todos os votos. Vamos agora proclamar o resultado. A corte, a unanimidade de votos, resolveu desaprovar as contas do partido PSDB, do Diretório Estadual, referente às eleições de 2022. Esse, portanto, é o resultado. Vamos para o quarto processo. É um requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais. 0600-149-67-2023. A origem é Itaitinga. O relator, desembargador Francisco Gleidson Pontes. Requerente Francisco Adriano Silva Gomes. O advogado Dr. Gabriel Moura Brauna e outros. O assunto, requerimento de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual às eleições de 2018. Com a palavra, o nobre relator. Presidente, esse processo já foi disponibilizado o voto previamente. Eu vou ter a leitura da ementa. Requerimento de regularização de contas não prestadas de eleição 2000. Um momentinho, presidente. Retomando, presidente, processo anunciado por Vossa Excelência, é o requerimento de regularização de contas não prestadas, eleição de 2018. Primeiro, relativamente à eleição de 2018, o pedido de regularização deverá seguir as regras contidas na Resolução 23.553 de 2017. Essas que estão repetidas na Resolução 23.607 de 2019. 2. Em pedido de regularização, cujo escopo é a regularização cadastral, mesmo que não juntado todos os documentos pelo interessado, o pedido deve ser deferido nos casos em que não se verifica: primeiro, existência de recursos de fontes vedadas; 2, existência de recursos de origem não identificada; 3, irregularidade na aplicação de recursos oriundos do fundo partidário e ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; 4, ausentes outras irregularidades de natureza grave; 3, referimento ao pedido de regularização, haja vista a inexistência de prejuízo ao interesse público, bem como por não ocorrer para o pedido de regularização qualquer novo julgamento de mérito. É o voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Gleidson. Eu vou agora colher o voto a partir da doutora Camille. Como vota a doutora Camille? Acompanhe. Doutor Bucão. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Gleidson. Ratifico o voto dado anteriormente e acompanho o relator. Doutor Érico. Acompanho o eminente relator na íntegra. Doutor Demétrio. Ratificando o voto provisório, acompanho o relator. Proclamando o resultado. O pedido do requerimento de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas de cargo ao cargo de deputado estadual
nas eleições de 2018 foi deferido à unanimidade por essa Corte. Vamos para o quinto, embargos de declaração no recurso eleitoral, número 0600-016-62-2023. O relator antes era o doutor Deusdete, o doutor Deusdete não foi reconduzido do segundo biênio, o processo pode ser julgado sem a presença dele, pois não é quórum completo. Apenas é só para lembrar que o substituto, no caso do doutor Demétrio, ele não irá participar do julgamento deste recurso, porque ele não participou do processo principal. Então eu vou chamar aqui, eu já chamei o número, agora Origem Fortaleza, no caso o relator, desembargador Gleidson, o requerente Larissa Maria Fernandes Gaspar da Costa, advogado Jéssica Teles de Almeida e outros, e o embargado Antônio Ronivaldo da Silva Maia. Assunto: embargo de declaração em face de acórdão deste regional que não conheceu do recurso eleitoral. Com a palavra, o desembargador Gleidson. Muito obrigado, presidente. Também é um processo já disponibilizado provisoriamente. Vou passar a leitura do núcleo da ementa, mas entendo suficiente a solução do processo. Embargos declaratórios, recurso eleitoral, representação criminal, notícia-crime arquivada. Insurgência contra o parecido dos custos legis, vinculante, prerrogativa, recurso inadequado, inadequação recursal, não conhecida, pleito por orientação vinculante, prerrogativa do STF, inadequação recursal, não conhecido, omissão obscuridade, tese conhecida, mérito, caso concreto, parecer do MP submetido ao juízo competente, arquivamento determinado pelo julgador, falta de tipificação da conduta, decisão do Supremo Tribunal Federal versus conclusão do acórdão recorrido, ausência de conflito, afronta legal inexistente. É o voto. Desembargador Gleidson, eu vou colher então o voto dos demais colegas, doutora Camila. Acompanho integralmente. Doutor Bucão. Acompanho o relator, presidente. Doutor Gleidson. No mesmo modo, ratifico o voto acompanhando o relator. Doutor Érico. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Proclamando o resultado. Os embargos de declaração foram conhecidos. Parcialmente, presidente. Parcialmente conhecido, porém, a unanimidade da Corte foi parcialmente conhecido. Porém, o relator votou e a Corte acompanhou pelo desprovimento dos embargos. Vamos para o sexto e último ponto desta pauta. É um requerimento de regularização de omissão de prestação de contas anual, número 0600-160-96-2023. A origem Fortaleza. O relator é o desembargador Dr. Gleidson Marques Fernandes, juiz federal, e o requerente é o partido PRTB, órgão de direção estadual. O advogado Dr. Carlos Ayrton Shoa Salles Gomes e outros, responsáveis Juliana Rocha de Oliveira e outro, advogado Carlos Ayrton Shoa Salles Gomes e outros, responsável Antônio Aguiar Filho. Assunto: regularização de prestação de contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, referente à prestação de contas anual de 2020. Com a palavra o nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Também vou pela emenda. Trata-se de requerimento de regularização de omissão de prestação de contas anual, exercício financeiro 2020, apresentado pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. A omissão quanto à apresentação das contas do exercício financeiro 2020 foi objeto do processo 0600-129-47-2021, cuja decisão colegiada do TRE Ceará, pelo julgamento de contas não prestadas, transitou em julgado. Impõe-se o deferimento do pedido, uma vez constatado pela Coordenadoria de Prestação de Contas, execução de sentenças e dados partidários, o cumprimento dos requisitos exigidos pela norma de regência para a regularização pretendida. Pedido de regularização de contas deferido. É como voto, senhor presidente.
Não, doutor Gleidson. Eu passo a colher o voto do doutor Érico. Foi eminente relator na íntegra. Desembargador Gleidson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Camille. Doutor Roberto Bucão. Com o relator, presidente. Proclamando o resultado. A corte... Não vota não, presidente? São embargos, não. Não, vota sim. Doutor, é porque eu pensei, doutor, que eram embargos. Vou colher o voto do doutor Demétrio. Com o relator, presidente. Pois não, doutor Demétrio Sacker Neto, juiz suplente. Nesse momento substituindo o doutor Raimundo Deusdete, que teve o seu biênio expirado. Então, vou proclamar o resultado. E assim vai o resultado. A Corte, à unanimidade de votos, deferiu o pedido de regularização de omissão de prestação de contas referentes ao ano de 2020, do partido PRTB. Superada aí suplantada aí a vencida a pauta, né? Agora eu passo para o DG. Senhor presidente, Pois não, doutora Camila? Antes da pauta administrativa, eu gostaria de fazer aqui um questionamento judicial. Eu tenho, como já é de ciência da Corte, 2 processos que tratam da suspeição do magistrado dessa Corte, doutor Érico Silveira, que Vossa Excelência, inclusive, já encaminhou ao gabinete para prosseguimento do julgamento, né, após uma retratação em um agravo interno, a partir de um recurso do Ministério Público. Eu peguei os processos para pautar e me restou uma dúvida, que inclusive ocorreu um peticionamento do Ministério Público também na sexta-feira, com dúvidas similares, mas maiores, digamos assim, né, do que as que eu já havia. E para que eu paute esse julgamento, sem que ofenda alguma norma interna, especialmente, com base nessa petição do Ministério Público, que foi feita nessa ação de suspeição, eu queria trazer para essa corte, para Vossa Excelência, especialmente, assim, 2 questões que o MP falou. Não sei se o doutor Samuel gostaria de se manifestar, mas em síntese, antes dele, há uma discussão sobre a competência. Primeiro, se eu traria esses embargos na suspeição, né, o embargo de declaração do doutor Érico na suspeição, ou se é o agravo que deve ser trazido primeiro contra a decisão de Vossa Excelência. E a outra indagação é se essa competência, já que os autos da suspeição é de minha relatoria, de minha competência, seria apresentado por mim ou por Vossa Excelência. Né, eu não sei se da forma como eu estou objetivamente narrando, ficou bem claro, né, especialmente para o doutor Demétrios, que está entrando agora. Existem ações, AIS de AIME, de cassação, sobre cotas, abuso de poder, fraude, cotas femininas, e dentro dessas ações foram apresentadas uma exceção de suspeição contra o doutor Érico. Após o julgamento, foi protocolado pelo doutor Érico o embargo de declaração. E com esse embargo de declaração, ocorreram a interposição de recurso especial, agravo em face de decisão da presidência. Então, o debate aqui, em síntese, para além do complexo que há nos autos, é se quem traz o agravo, eu ou o presidente, e quem é que se julga primeiro, se embargo de declaração ou o agravo. Eu não sei se é assim a proposta do Ministério Público, que também são dúvidas minhas. Se quiser se manifestar, por mim fica facultada a palavra. Doutora Camille, eu ouvi perfeitamente. Eu vou passar a palavra para o doutor Samuel Miranda Arruda, procurador regional eleitoral. Obrigado, presidente. O pedido do Ministério Público, Excelência, é um pedido relativamente simples. Na nossa visão, como Vossa Excelência não se retratou integralmente da decisão, né, houve uma retratação apenas parcial, nós formulamos um pedido que foi dirigido à relatora, porque Vossa Excelência encaminhou para ela os autos todos, né, tanto do agravo quanto da exceção, dos embargos de declaração, tudo. Né? E aí eu pedi à Sua Excelência que colocasse em julgamento o conjunto do agravo, né? Porque esse ponto que não foi objeto de retratação, que é justamente o efeito suspensivo das ações da AIS, da AIME, né?
eles precisam ser julgados. E aí me parece que esse é um ponto que é, inclusive, prejudicial de todo o resto. Daí porque eu pedi que, seja pelo rito, seja pela urgência, seja pela prejudicialidade, ele fosse julgado antes dos embargos de declaração. Se Vossa Excelência trouxesse o agravo, e me parece que aí não caberia mais que Vossa Excelência proferir voto de relator, porque Vossa Excelência já proferiu uma decisão que funcionaria como o próprio voto do agravo, penso eu, né? E aí, Sua Excelência, a doutora Camille, que relata o conjunto dessas ações todas, ela traria em mesa o agravo para que ele fosse julgado pelo Pleno da Corte, como determina o regimento. Então, é esse o pedido do Ministério Público, e aí, obviamente, depois, a depender do resultado do agravo, Sua Excelência traria os embargos de declaração que estão também pendentes de julgamento. Pois não, doutor Samuel. Eu vou colher também a manifestação do doutor Érico. Né? No caso aqui, ele é o agravante, né? Eu vou colher a manifestação do doutor Érico. Não, Excelência, o agravante sou eu, né? Não, eu estou dizendo em relação aos embargos, ele que aforou os embargos, né? Os embargos de declaração. Vossa Excelência ingressou, aviou o agravo interno, né? Pois não, doutor Érico? Obrigado, senhor presidente. Eu entendo a situação toda enquanto embargante, até porque precisa cessar a prestação jurisdicional desta corte em relação aos embargos opostos, para que ele possa vir sim a aderir ao acordo exarado por este tribunal. Quanto ao processamento, eu acredito em si que o agravo interno tenha que ser julgado, obviamente, se me permitem, e peço venha, para interferir ou intervir e opinar, mas eu penso que o agravo interno ele deva ser apreciado por esta corte para só então os embargos opostos serem analisados. É como penso. Entendi. Bom, muito obrigado, doutor Érico. Agora eu entendi perfeitamente. Eu vou pedir aqui a manifestação do corregedor, vice-presidente, também o desembargador Gleidson. Senhor presidente, embora não tenha conhecido o teor da decisão agravada e também do agravo interno aviado pelo o eminente procurador eleitoral, mas pela lógica processual, me parece que este agravo precisa primeiro ser resolvido para que a gente enfrente a questão dos embargos de declaração para completar a decisão da eminente relatora. E a doutora Camille também faz uma indagação, que eu acho muito pertinente, de quem seria a relatoria deste agravo interno. Eu penso também que cabe à eminente relatora a concentração dos atos processuais. É a ela que deveria ser dirigida a relatoria deste agravo interno. É como penso. Doutor Bucão. Obrigado, presidente. No mesmo sentido que o desembargador Gleidson falou, por desconhecer exatamente as circunstâncias, mas processualmente me parece que a decisão do agravo tem que ser primeiro, né? Porque o agravo já se relaciona a algo relativo aos embargos, que foi do andamento dos embargos. Então quem tem que se resolver o agravo para que depois volte ou não, né, para os embargos. Então penso que nesse sentido, estou na mesma opinião aqui do desembargador Gleidson. Não, doutor Bucão. O juiz federal, doutor Gleidson. Obrigado, senhor presidente. Também concordo inteiramente com o pensamento do desembargador Gleidson e acho que o agravo interno deve ser julgado em primeiro lugar, e também sobre a concentração dos atos processuais na relatoria da doutora Camille. Pois não, doutor Gleidson. O doutor Érico já se manifestou, o doutor Demétrio, Sarque Neto. Presidente, eu participarei desse julgamento dos embargos? Acho que não, né? Não pode. Nesse caso aqui tem os embargos, né? E aí a gente já está analisando os embargos em cima de um julgamento, de uma exceção, né? Que foi, né? E esse agravo foi justamente por conta de uma decisão monocrática da presidência, né? Então vamos agora chegar a um consenso. Eu não participarei, né? Não participará. Então vamos chegar a um consenso. A doutora Camila levantou a questão
o que era que se julgava primeiro, né, doutora Camila? Se julgava eram os embargos do incidente de suspeição ou se o agravo interno. Pacificamente e por unanimidade, todos concordaram que o agravo interno, a lógica, ele tem que ser julgado em primeiro lugar, porque na realidade o pedido de reconsideração ele foi deferido de forma parcial, não é isso? Então ainda há, não é, doutor Samuel? Ele foi deferido de forma parcial, né? Exato, presidente. Então, nesse caso aí, há um consenso de que primeiro, antes de enfrentar os embargos do incidente de suspeição, a gente tem que resolver a questão do agravo interno. Então, nesse caso, o agravo interno, a presidência trará o agravo interno, desembargador Gleides, ou a doutora Camille mesmo, ela irá enfrentar e trazer para a corte? Como é que a gente resolve? Exatamente, presidente. Foi o meu posicionamento, de que ela deverá ser a relatora nata para esse processo. Então, a corte, assim decidindo, só nos resta acatar, né? Então, vamos remeter também para a doutora Camille, nesse caso, os embargos internos, e aí a doutora Camille vai pedir data para julgamento, né, doutora Camille? E aí enfrenta-se primeiro o agravo interno, e superado o agravo interno, aí a doutora Camille marcará data para, né, ela pedirá data para o julgamento dos embargos, né? Ou não, depende da decisão, né? Salvo engano, até eu acho que está concluso, porque é um processo só, né? O agravo já me veio concluso, mas a secretaria pode verificar e dar um andamento. Pronto, então hoje mesmo eu já vou despachar no agravo interno, determinando o encaminhamento para Vossa Excelência. Aí Vossa Excelência pede data para pauta, não é isso? Ok. Então, o incidente foi desatado aí, foi resolvido, né? Então, vamos agora para o DG, a nossa pauta administrativa. Bom dia mais uma vez, senhor presidente. Bom dia, excelências. Submeto para apreciação do plenário uma portaria para referendo do pleno, uma portaria que resolveu designar o doutor Francisco Marcelo Alves Nobre, titular do 5º Juizado Auxiliar da 5ª Zona Judiciária, para exercer durante o período de 16 de outubro de 2023 a 15 de outubro de 2025, a titularidade da 57ª Zona Eleitoral, sediada no município de Pacatuba. É a portaria, senhor presidente, para referendo do pleno. Todos de acordo? De acordo. De acordo, senhor presidente. Submeto também para referendo do plenário os 2 calendários de sessões enviados ao grupo dos membros, referente às datas das sessões dos meses de novembro e dezembro. Esse calendário é disponibilizado no grupo dos membros, né? Alguém tem alguma observação a fazer? De acordo. De acordo? Calendários aprovados. É isso, senhor presidente. Então, superada também a pauta administrativa, nós vamos caminhar para o encerramento, indagando da corte se tem algum requerimento a fazer, alguma... Minha parte não, presidente. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer o registro, que ontem finalizou o primeiro biênio do doutor Demétrio, que não foi reconduzido pelo Tribunal de Justiça. Doutor Deusdete. Desculpa, doutor Deusdete. Doutor que ontem finalizou o primeiro biênio do mesmo, e ele se foi, após dar a contribuição dele a este tribunal, particularmente foi uma pessoa que eu sempre me espelhei e aprendi muito com a postura e com os votos trazidos. E gostaria de fazer um registro de agradecimento ao mesmo, desejar boa sorte na continuidade da magistratura dele junto ao Tribunal de Justiça, dizer que a contribuição dele a este tribunal foi muito válida e os 2 anos que ele aqui esteve, ele muito contribuiu para esta corte. Então, gostaria de deixar registrado. Infelizmente, ele não teve assim, uma despedida, porque esse processo de votação ele ocorreu e logo após já terminou o biênio dele, mas eu acho válido e justo que nós deixemos esse registro aqui para o mesmo. A presidência se acosta ao registro levado a cabo por Vossa Excelência. Eu pergunto Presidente, aos demais... eu também gostaria de registrar, inclusive já fiz chegar a Sua Excelência
diretamente, mas eu queria deixar registrado de tudo meu agradecimento pela forma correta, honesta, muito séria, com que o doutor Deusdedit se ouve aqui no tribunal e desejar a ele o maior sucesso na continuidade da vida dele como magistrado. É um magistrado brilhante, muito rigoroso, né? E vai fazer muita falta aqui a nós todos. Pois não, doutor Samuel, Também, desembargador também Gleidson. a corregedoria se acosta ao pleito, né, justo pleito. O doutor Deusdedit é realmente um magistrado exemplar. E encerrando seu biênio nesta corte, é muito justo que se faça essa homenagem, encaminhando a ele e a presidência do tribunal, né, esse regozijo de parabéns pelo trabalho desempenhado por ele aqui na Corte Eleitoral. Pois não, desembargador Gleidson, como dito antes, a presidência também se acosta ao voto conduzido pelo doutor Érico. E eu vi doutor desembargador Gleidson, vice-presidente, corregedor, agora a doutora Camille. Me acosto a todas as considerações, só acrescentando também parabéns a todos que compuseram a lista tríplice de advogado, da classe de jurista, suplente, titulares. Em nome aqui, porque é o único presente, do doutor André Xerez, parabenizá-lo, desejar sucesso, boa sorte a todos que estão compondo as duas listas. Eu voto, presidente, também de parabéns ao advogado aqui presente. Pois não, o doutor André, de parabéns, doutor André, na lista tríplice para titularidade, na categoria jurista, o doutor André, a doutora Acenha, né, que hoje parece que tinha um processo dela, e também ao doutor Edgar, né, Edgar Fontenelle, né, e na suplência ficaram 3, o doutor Wilker, a doutora Joiciane, que é lá da região do Cariri, Bezerra, e o doutor Erivelto, né? Parabéns também para eles, né? Eu passo a palavra então para o doutor Bucão, para suas considerações em relação ao requerimento formulado pelo doutor Érico. Acolho, presidente. Me acosto, presidente. Pois não. Passo agora a palavra para o doutor Demétrio. Doutor Gleidson, juiz federal. Obrigado, senhor presidente. Também quero fazer o reconhecimento pelo brilhantismo com que o doutor Deusdedit se ouve aqui nessa corte, um juiz competente, sereno, que muito contribuiu para o engrandecimento desse TRE. Obrigado, doutor Gleidson. Agora o doutor Demétrio. Presidente, me acosta a todos os pronunciamentos e votos aqui emitidos. Ok. Então, vamos encaminhar tanto ao TJ como também ao próprio doutor Raimundo Deusdedit um ofício parabenizando pelo tempo que ele, o biênio que esteve à frente aqui, esse biênio aqui no TRE Ceará. Nada mais havendo, eu pedindo a proteção divina, mais uma vez, eu dou por encerrada a presente sessão. Uma boa semana a todos.